A replicação do ácido desoxirribonucleico, o DNA, ele é um processo biológico fundamental que vai garantir a duplicação do genoma e, portanto, a propagação dele. A estrutura do DNA ela foi descrita como uma dupla hélice destra, e o que indicou que a molécula de DNA era capaz de se autorreplicar. E essa replicação ela é semiconservativa e, dependendo do sistema, ela pode ser unidirecional ou bidirecional. E que as fitas nascentes elas emanam de uma sequência de iniciação específica denominada origem da replicação do DNA. Tá. Agora eu vou falar um pouco do mecanismo de replicação do DNA. Por conta da complexidade dos genomas eucarióticos superiores, como por exemplo o genoma haploide humano, e a existência de vários réplicons, a maior parte do nosso conhecimento sobre os mecanismos de replicação do DNA vem de estudos de sistemas modelo com genomas mais simples, como por exemplo sistemas procarióticos e eucarióticos. O estudo desses sistemas acabou revelando alguns tipos de princípios universais para o processo de replicação. Todos os sistemas de replicação do DNA conhecidos hoje em dia, eles precisam de atividades enzimáticas básicas, que vão incluir as seguintes enzimas: a helicase, que vai desenrolar um molde de DNA de fita dupla e vai definir o ponto de crescimento da forquilha de replicação; uma topoisomerase, que vai aliviar a tensão de torção que se desenvolve à frente da bifurcação em crescimento; as proteínas de ligação de fita simples, que são as SSBS, que vão revestir e estabilizar o DNA molde de fita simples, desenrolando ele; e uma polimerase de DNA, que vai polimerizar a fita nascente na direção de 5' para 3'. A natureza antiparalela das duas fitas de DNA hélice e o mecanismo bidirecional de replicação precisam de um modo diferente de replicação para cada uma das fitas molde desenroladas, de polaridade de replicação 5' a 3'. A fita principal desenrolada na direção 3' para 5' é um molde para alongamento de 5' para 3' da fita nascente, que é a reinicialização da replicação. Essa reinicialização ela vai ser realizada pela atividade da primase, que vai sintetizar os primes de ácido ribonucleico, o RNA, cuja extremidade 3' OH livre é estendida pelo DNA polimerase. E a síntese de cadeia retardada vai envolver a produção de intermediários de fragmentos de Okazaki. O RNA mensageiro vai ser depois retirado por ação de fatores especiais, e essas lacunas vão ser preenchidas com desoxirribonucleotídeos para um DNA polimerase, e os fragmentos de Okazaki vão ser unidos pela ação da DNA ligase. E uma consequência do fato de as DNA polimerases estenderem os primes para a direção 5' para 3' é que elas vão ser incapazes de copiar a extremidade 5' do cromossomo linear. E na ausência da telomerase, a enzima que mantém o comprimento de telômeros resultaria no encurtamento dos telômeros após cada ciclo de replicação. Proteínas de ligação origem. Elas ligam-se ao seu local de ligação ao DNA cognato, o ORI. O ORI basicamente é o início da replicação. Ele inicia a replicação. Ocorre tanto em procariotos como em eucariotos. Aconteceu um experimento com células de leveduras, então foi isolado um complexo de reconhecimento de origem, ORC, composto por 6 polipeptídeos, e os genes que codificaram esses polipeptídeos foram clonados e foram identificados em vertebrados, plantas, moscas e humanos. O ORC basicamente é o início da replicação, então ele posiciona os nucleossomos, as origens de replicação da levedura, e isto influencia também na montagem de pré-RC. Aconteceu um estudo, dois estudos na verdade, um utilizando microarranjos de oligonucleotídeos de alta densidade e o outro usando um ensaio de imunoprecipitação da cromatina para enriquecer o DNA ligado pelas proteínas ORC e MCM. Basicamente esses dois estudos, sugeriu que
Há uma discrepância no número de ORIs detectados, e isso pode ser devido à possibilidade de que a iniciação nem sempre ocorra de forma dependente de ORC e da proteína MCM, mas pode ocorrer em locais de quebra de DNA induzido. Essa proteína MCM é uma proteína de manutenção do microsomo. O OBA é uma proteína de ligação de origem mamífera, então essa proteína ela se liga a uma origem de replicação, fazendo com que a replicação do DNA se inicie. A proteína OBA ela se liga especificamente com o ORS8, que é uma origem de replicação mamífera, mais especificamente dos macacos. Além disso, essa proteína ela é idêntica à subunidade 86-KDA ou 80-KDA do antígeno Q, e o antígeno Q é uma proteína nuclear heterodimérica constituída por duas subunidades, 70-KDA e 80-KDA. E o antígeno Q está presente em todos os eucariotos e participa no reparo do DNA e na recombinação somática. Então, há crescentes evidências do envolvimento do Q na replicação do DNA, como a sua habilidade de se ligar a várias origens de replicação, como, por exemplo, a dita anteriormente, o ORS8 dos macacos, que compreende a sequência A34, também a origem do adenovírus do tipo 2 e também outras origens de replicação mamíferas, incluindo a dos humanos. Além disso, o antígeno Q é idêntico à adenosina trifosfatase dependente do DNA, que é a ATPase, purificada de células ELA como parte de um complexo multiproteico que é necessário para apoiar a replicação de DNA in vitro SV40. Então, estudos mostram que o Q que se liga em vivo à origem de replicação de uma maneira dependente do ciclo celular e promove e estabiliza a ligação do ORC nas origens. Esse ORC é o complexo de reconhecimento de origem, que quando ele reconhece uma origem de replicação, ele vai se ligar nela e vai ativar ela, fazendo então com que a replicação seja iniciada. E é isso que é mostrado então nessa imagem, que mostra ali primeiramente ali o DNA, e ele tem a sequência A34, que é o ORS8. Então o OBA que é o Q86, ele se liga a essa sequência e liga o complexo de reconhecimento de origem também na sequência, fazendo com que a replicação do DNA seja iniciada. E além disso, o antígeno Q também tem atividade de helicase e se associa com proteínas de replicação, como a família de proteínas MCM. Ainda, o Q pode se ligar à replicação do DNA através da sua associação com proteínas quinases dependentes de DNA, que fosforilam várias proteínas de ligação de DNA, incluindo proteínas de replicação. O CBP1433 é uma proteína específica cruciforme isolada de células humanas. Está presente em vertebrados, plantas e eucariotos. Estruturas cruciformes do DNA têm sido implicadas na regulação do início da replicação do DNA. Através da imunoprecipitação da cromatina e análise quantitativa de PCR, foi descoberto que a CBP1433 está associada em vivo com origem de replicação dos macacos. Ela é uma proteína de ligação à origem de replicação,
que atua na etapa de iniciação de replicação do DNA, ligando-se a moléculas cruciformes e dissociando-se após ativação da origem. A função das proteínas 14-3-3 na transição da fase G1-S e o papel do DNA cruciforme sugerem que essa proteína pode funcionar no início da replicação do DNA, regulando assim a formação ou manutenção do pré-RC através de interações com o DNA cruciforme. Quanto ao uso de origem, existem vários locais com potenciais de iniciação no genoma que não sejam apenas os ativados durante a fase S normal. A especificidade da seleção de origem varia durante a embriogênese ou desenvolvimento tecidual e durante um bloqueio de fluorodesoxiuridina ou infecção por poliomavírus ou SV40, sugerindo um aumento no número de origens de replicações ativas. Clusters de origens e seus replicons associados são ativados em momentos diferentes ao longo da fase S, em uma ordem espacial e temporada definida. Comparações recentes da atividade de origem entre origens de replicação de DNA entre células humanas normais e células tumorais e transformadas revelaram uma diferença aproximada de 2 a 3 vezes na ativação das origens de replicação, incluindo origens contendo a sequência consenso de mamíferos, bem como a origem Cimice e NOA3, uma origem associada à região 3' da subunidade do 14-3-3. Além disso, um intensificador de replicação de 400 ppb dentro da região de origem URA4 de Schizosaccharomyces pombe define as atividades relativas de 3 origens de replicação que estão localizadas nessa região. Isso sugere que os intensificadores podem influenciar as atividades relativas de origens individuais encontradas nos agrupamentos de origem de células animais, influenciando assim a eficiência da origem e o uso em diferentes estados celulares. Trazendo-lhe então o tópico da replicação do DNA dos mamíferos, os estudos envolvendo a autorradiografia da fibra de DNA sugeriram que a replicação do DNA dos mamíferos se inicia em vários locais diferentes e ela prossegue bidirecionalmente para fora de uma origem localizada centralmente. As medições estimaram o número de iniciações em um núcleo de um mamífero que servem de replicons, que o tamanho variou de 50 a 250 kilobytes. E utilizando metodologias mais recentes, um estudo baseado na viva marcação com análogos de nucleotídeos e técnicas de propagação dessas fibras de DNA estimou o tamanho de um replicon em 46 kilobytes, em média, mas pode variar entre 10 e 200 kilobytes. Outro estudo mais recente, que é o código Morse genômico, que eu coloquei ele como um tópico no slide, ele usa um ensaio de hibridização em moléculas únicas de DNA, penteadas e queratinócitos primários. Ele mapeou as zonas de iniciação detectáveis em uma região de 1,5 megabytes do cromossomo humano e descobriu que as zonas de iniciação estão localizadas em regiões intergênicas, ou seja, regiões que apenas uma fração dessas zonas são realmente utilizadas em um único ciclo celular. Existem mais origens de replicação potenciais do que aquelas ativadas durante uma fase S normal. E essa redundância de origem provavelmente fornece uma rede de segurança nos casos em que a replicação normal é perturbada, o que garante a estabilidade genômica. A taxa geral de replicação é determinada pela frequência de iniciação e a taxa de alongamento. E a taxa de alongamento é a replicação para progressão. O último processo foi caracterizado pelo desenvolvimento de células livres de sistemas de replicação baseados em plasmídeos contendo a origem cromossômica da Escherichia coli, que a gente já viu, que é uma bactéria que a gente já estudou, ou a origem de replicação viral SV40. E também foram desenvolvidos vitrosistemas de replicação de mamíferos e leveduras. Em condições normais, cada origem eucariótica inicia a replicação uma vez por ciclo celular.
Bom, o artigo também fala sobre a estrutura das origens de replicação de DNA em mamíferos. Ele cita um modelo de replicom bacteriano, que foi proposto em 1963, que especifica, que uma sequência replicadora de ação cis é o elemento-alvo para uma ligação de uma proteína iniciadora, de ação trans. E isso permite, então, o início da replicação. Esse replicom, então, que seria baseado no modelo de Escherichia coli, ele foi definido como um elemento genético que se replica como uma unidade. Ele possui uma única origem de replicação, que então serve de alvo da proteína iniciadora de ação positiva. Ele também explica que, embora os eucariotos que têm uma maior complexidade genômica, eles iniciam a sua replicação em vários locais, os princípios que se aplicam são os mesmos, com os procariotos. Assim como nos procariotos, então, essa replicação do DNA eucariótico ela é regulada no nível de iniciação. Assim que se inicia, portanto, a replicação, se prossegue, então, uma taxa mais ou menos constante até que todo o genoma tenha sido duplicado, durante a fase S lá do ciclo celular. Bom, as origens de replicação, então, são definidas principalmente por origens funcionais e origens genéticas, sendo origens funcionais, então, o local, de DNA onde a replicação começa, enquanto a origem genética, que atua como um replicador, é uma sequência hereditária que é necessária para o início dessa replicação. Nos genomas mais simples, esses dois locais eles são coincidentes. Essas origens de replicação elas compartilham uma estrutura em comum, que consiste então em um elemento de reconhecimento de origem, num elemento de desenrolamento do DNA e sítios de ligação para fatores de transcrição específicos. No caso desses genomas mais simples, tem um exemplo de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura, onde então os replicadores que foram identificados como sequências de DNA, eles também servem como origem nos cromossomos e nos plasmídeos. Eles podem ser chamados de então sequências de replicação autônoma, porque permite que esses plasmídeos se repliquem nas células dessa levedura. O estudo também diz que em estudos em genomas mais complexos, então o estudo traz, ele aponta uma tecnologia que é bastante recente, que foi desenvolvida e permitiu que fosse possível realizar um mapeamento dessas origens de replicação do DNA em sequências, de cópia única nos cromossomos dos metazoários. A gente sabe que os genomas dos metazoários são bastante simples e os estudos então mostraram que a replicação do DNA dos metazoos no geral, eles começam em locais específicos, que são chamados de origem de replicação bidirecional, que é o que a gente conhece também, que é o que a gente conhece em eucariotos, sugerindo então que há uma conservação desse local de iniciação da replicação, específico em todos os organismos, incluindo os mamíferos. Alguns estudos mencionados por esse trabalho também relatam que as origens de replicação elas evoluíram do bacteriano, ou do epissomal, para o eucariótico, multicelular, e assim ajudou a estabelecer todos os domínios da cromatina e da expressão gênica que levantam a possibilidade, então, de que a replicação ela pode causar remodelamento da cromatina e participar de processos epigenéticos. Aqui, então, só mostrando a figura 1 do artigo, que fala sobre os principais elementos da origem de replicação do DNA eucariótico. Como eu havia explicado antes, então, tem um elemento que é o desenrolador do DNA, o DUE. Ele é facilmente desenrolado. Tem um elemento que promove o reconhecimento dessa origem, que é ligado pelas proteínas iniciadoras, incluindo a proteína KU. Uma sequência, então, rica em AT, onde ocorre a curvatura do DNA, e uma sequência de repetição invertida, que é o IR ali, que tem o potencial, então, de extrusão em uma conformação cruciforme, que é, então, ligada pela proteína de ligação cruciforme, CBP. Essa proteína, nas células humanas, ela foi identificada como pertencente,
da família das proteínas 1433. Agora trazendo ali o tópico dos componentes associados à função de origem. A ativação das origens depende não só da presença de uma sequência específica, mas ela também depende de determinantes estruturais. E as estruturas da cromatina são divididas em eucromatina e heterocromatina. Aqui a gente destaca a eucromatina, que corresponde a regiões genômicas que possuem genes transcritos ativamente ou potencialmente ativos, que são descondensados durante a interfase. As sequências regulatórias nessa região são acessíveis às nucleases e possuem ilhas CpG não metiladas e as estonas centrais H3 e H4 são hipercetiladas em suas N resíduos de lisina terminais. A modificação e regulação da cromatina ocorrem por modificações pós-traducionais das caudas das estonas, por meio da acetilação, metilação, fosforilação e outras modificações que direcionam a estrutura da cromatina. Alternativamente, os fatores de remodelação da cromatina, dependentes do ATP, adenosina trifosfato, alteram as interações histona-DNA, de modo que as proteínas possam interagir com o DNA nucleossomal. E essas modificações da cromatina permitem um estado fluido da cromatina, em que diversos processos nucleares podem ocorrer sistematicamente. Existem também certos tipos de sequências que resultam em regiões potenciais, por exemplo, o DNA dobrado, regiões de ligação à matriz, as MARs, e repetições invertidas, IRs, que são as sequências palindrômicas que a gente vai continuar falando depois. E são comuns à maioria das origens de replicação procarióticas e eucarióticas. As estruturas cruciformes que eu destaquei ali foram mostradas para DNA procariótico, mamífero e viral. E os cruciformes afetam o grau de superenrolamento do DNA, a posição dos nucleossomos, a formação de outras estruturas secundárias do DNA e interagem diretamente com as proteínas. As sequências palindrômicas, elas podem passar da conformação linear para cruciforme e servir como sinais de reconhecimento ali para as proteínas reguladoras específicas da replicação e transcrição do DNA. Então, o início da replicação pode ser regulado por ligação específica cruciforme e proteínas CpBs, além de um ou mais IPs. A conclusão que o artigo traz para a gente, então, é que a disponibilidade da sequência do genoma humano e o desenvolvimento dos microarranjos de DNA vão acabar tendo um grande impacto, no estudo de replicação do DNA e vão permitir a detecção de genes regulados pelo ciclo celular, que os produtos vão estar diretamente envolvidos nesse processo. Entender a dinâmica da seleção de origem e ativação em condições normais é uma necessidade, porque esses dados vão acabar permitindo uma visão da ativação e da disfunção que resultam em doenças. Essas descobertas vão beneficiar ainda mais nosso conhecimento atual sobre a replicação do DNA e também vão permitir o surgimento de tecnologias em evolução de replicação, proteômica e genômica, E esse foi nosso trabalho. Muito obrigada por assistirem.